Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Nós vamos tratar de 3 temas diferentes, 3 ou 4. E o primeiro deles eu acho que, embora a maioria de vocês já tenha ouvido falar, talvez não com tantos detalhes. Primeiramente eu quero chamar a atenção para esse logo aqui, que nós vamos falar dele no final desse assunto introdutório novamente, esse trapezoide aqui com um símbolo dentro. O que nós trazemos para vocês aqui é uma marca de milho aí que está dizendo, um laboratório, aliás, né, que produz sementes de milho, que eles dizem que são 100% testados nos laboratórios de última geração para fornecer desempenho. Quer dizer, seriam milhos que produziriam mais, em maior quantidade e volume, né? E aí eles dizem, os nossos híbridos avançados continuam a se provar no lugar que mais importa para eles, seus campos. Qualquer desavisado pode me perguntar, sim, e daí? O que isso tem a ver, o que isso tem de importante ou de interessante? Bom, nós conhecemos aquilo que seria a seleção natural e a seleção artificial. O que é a seleção natural? É aquele milho que foi sobrevivendo ao longo dos séculos e milênios porque ele era de uma, vamos dizer assim, uma semente mais adequada, né, para passar por todas as intempéries. Seca, frio, calor, e foi sobrevivendo. Aqueles que não eram tão bons, pela seleção natural, foram sendo eliminadas, né? E nós temos a seleção artificial, que é quando o próprio ser humano, de forma artificial, seleciona quais são as melhores espigas, os melhores pés, e aí replanta apenas aquelas sementes que foram que resultaram numa melhor qualidade, maior tamanho. E aí as pessoas selecionaram, né? Então, artificialmente. Mas a seleção artificial, ela traz um pequeno perigo, na minha opinião, mas não é algo tão ruim. O pequeno perigo que ela traz é que, quando você faz uma seleção artificial, você elimina a variedade, né, de milhos, né? Então, existiam milhos selvagens aí de todos os tipos que não produziam tanto, né, nem eram tão bonitos. Inclusive tem milhos de todas as cores. Eu não sei se vocês sabem que existe milho azul, milho preto, milho vermelho, e esse milho amarelo aí que a gente consome é uma seleção artificial de um milho aí que produziria mais, né? Mas até então tudo bem, porque é artificial, mas ainda é natural. Agora nós estamos vendo esses produtos híbridos, sementes híbridas sendo oferecidas. Nós já falamos muito sobre hibridismo e também sobre um outro assunto, transhumanismo, né? Aonde que nós vamos chegar? Será que em algum momento será oferecida uma alquimia dos corpos também, do transhumanismo para o corpo humano, como nós estamos vendo em certos animais aí que estão fazendo alterações genéticas, e agora nós estamos vendo algo que não é a mesma coisa. Hibridismo e transhumanismo são coisas diferentes, mas essa situação aí desses alimentos agora sendo oferecidos de forma híbrida, veja só, eles oferecem um produto que é mais otimizado com uma proteção contra insetos. Como assim? Normalmente, um predador, o consumidor do milho, inseto, seja lá o que for, se ele vê um milho melhor, mais gordo, mais produtivo, ele vai querer se alimentar. Agora, se ele é mais protegido contra os insetos, se o inseto tende a não se alimentar dele, eu começo a ficar um pouco preocupado. Por que o inseto não vai se alimentar daquele produto? Por que ele é mais protegido contra o inseto? Acho um pouco complicado. Mas, enfim, é um produto aí que eles oferecem junto, né, com esse milho. E outra coisa aqui que eles oferecem uma semente que é mais aprimorada em condições de cultivo de locais com limitação de água. Tudo isso para mim é muito preocupante. Eu acho que isso tem de ser trazido à discussão para que a gente comece a questionar o que seria o efeito disso a longo prazo no organismo humano. Será que nós sabemos? Eu sinceramente não sei. Esse tipo de coisa está sendo trazida, está sendo vendida, produzida, e o grande público, né, o povão, não tem noção do que está acontecendo. Qual é o efeito desse tipo de produto a longo prazo? Isso não é explicado. Mas antes de nós encerrarmos esse tema em específico, eu só queria chamar a atenção para esse logo aqui. Ele está dentro de um trapezoide, de um trapézio, né? E veja só, ele tem um tipo de um 8 com uma espécie de broto de milho, me parece aqui. Isso aqui é muito semelhante a esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do Leviatã. Só que falta uma haste, se vocês forem notar.
Veja só, aqui tem apenas uma haste dessa espécie de cruz, que parece uma cruz de Caravaggio, né? Com o 8 embaixo, que é um símbolo da alquimia, né? E também o símbolo do Leviatã. Então foi aí algo muito coincidente, com certeza, né? Mas faltou talvez a atenção de quem criou esse logo, ou não, vai se entender, né? Vocês sabem aqui o que eu quero dizer. E aqui nós vamos para a segunda matéria que eu queria tratar com vocês. A Escócia quer escanear rostos de pessoas em público. Vocês estão notando para qual rumo as coisas estão indo, onde tudo está sendo artificializado, até mesmo a nossa vida. Você está cansado de censura, do cancelamento da cultura e da erosão das liberdades civis? Pois a polícia da Escócia deu a entender que poderia testar a tecnologia Live Facial Recognition, de acordo com Scottsdale Press. Câmeras equipadas com tecnologia LFR escaneiam os rostos das pessoas enquanto realizam seus negócios em público. Não é a novidade. A única novidade é que aquilo que até há poucos anos atrás era um absurdo, depois do flagelo agora tem avançado cada vez mais. Na verdade, tudo isso começa lá no dia 11 do mês 9, lá do ano de 2001, o primeiro ano do milênio. Isso aí desencadeou esse tipo de nova era de vigilância, né, e perda de liberdades. Depois daquilo, nada mais foi a mesma coisa. Isso nos leva a este senhor aqui, que é um senhor chamado Yuval Noah Harari, ou Harari. Então ele diz que o maior perigo, né, isso aqui é uma matéria lá de abril de 2020, um mês depois, né, de tudo que nós vimos. Ele diz que o maior perigo não era o flagelo, seria o ódio, a ganância e a ignorância. Então, do que ele estava falando? Ele diz, estamos em pleno flagelo global. O que te preocupa mais na forma como o mundo está mudando? Então ele diz, o problema não é o flagelo em si, mas aquilo ali que a gente falou. Isso um mês depois daquilo que aconteceu, ele diz, nós temos de desenvolver nossa capacidade de discernir o que é verdade, em vez de acreditar em todas essas teorias de conspiration, né? Um mês depois eles já estavam com o discurso bem afiado na língua. E aí nós temos visto cada vez mais pessoas dizendo que tudo isso aí que está sendo denunciado é uma mera teoria de pessoas que são desconfiadas demais, né, para não dizer outra coisa. Aí veja só, ele está dizendo assim, estamos encarando, como o próprio senhor já disse, né, a opção entre a vigilância totalitária e a potencialização da cidadania. Se não tomarmos cuidado, o flagelo pode ser um marco na história da vigilância pública, mas como ser cuidadoso com algo que está fora do nosso controle? Não está totalmente fora do seu controle, pelo menos não numa democracia. Você vota em determinados políticos e partidos que determinam as políticas, portanto tem algum controle sobre o sistema político. Você acredita mesmo que os políticos que nós escolhemos podem fazer aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, mesmo que eles quisessem? Há mesmo um controle do povo em cima disso, ou há forças mais poderosas do que o povo depois que o voto é dado? Se o público está aterrorizado e quer que um líder forte assuma, isso torna muito mais fácil um ditador fazer exatamente isso, assumir o poder. Mas, se ao contrário houver reação do público quando um político for longe demais, podemos evitar que os desdobramentos mais perigosos aconteçam. Aí mais abaixo aqui eles dizem, mas muitos países estão implementando mecanismos de vigilância digital para evitar o alastramento do flagelo. Como se pode controlar esses mecanismos? Olha a resposta manipuladora que ele dá. Sempre que se intensifica a vigilância dos cidadãos, isso deve vir de mãos dadas com uma maior vigilância do governo, ou seja, ele concorda que se vigie mais o cidadão, mas ele diz, mas em compensação nós vamos vigiar mais o governo? O que me interessa se vocês estão vigiando o governo ou não? Eu quero saber o que vocês estão fazendo contra o povo, contra mim, contra a minha família, contra os meus amigos, contra os meus concidadãos. Né? Se vão vigiar o governo mais ou não, isso não me interessa, porque já existe milhares, né, ou centenas, se não milhares, né, centenas de meios de vigilância em cima dos governantes. Para começar, os sistemas mais fortes, existe o Ministério Público, que está sempre vigiando, ou deveria estar, né, os governantes públicos. Existem os sistemas de controle interno, de licitações e tal. Então, para mim, não interessa mais meios de controle de vigilância do governo. O que me interessa é que vocês estão usando
esse argumento pífio de que vocês vão vigiar mais o povo sob o argumento de que vão vigiar o governo. E aí? É uma troca totalmente injusta, porque eu não quero fazer essa troca. Nessa crise, os governos estão gastando dinheiro como água. Não me interessa, sempre gastaram. Infelizmente, nós temos muito pouco controle em cima do dinheiro público. Depois que sai do bolso do cidadão, meu amigo, saudações. Como cidadão, quero saber quem está tomando as decisões e para onde vai o dinheiro. Pura ilusão. Então, é uma maneira aqui que ele está usando para justificar mais vigilância em cima do povo. Nós vamos vigiar mais vocês, mas em compensação nós vamos vigiar quem vigia vocês, que é o governo. E quem é que vai vigiar quem vigia o governo? E quem vigia o povo? Ou seja, entidades tecnocratas que ninguém sabe direito quem são, vigiando todo mundo. E aí isso nos traz essa matéria aqui. O mesmo cidadão Yuval Noah Harari confirma o que suspeitávamos. Eu vou colocar esse aqui para vocês. Ele não gosta muito dessas teorias, Por quê? Porque ele é alvo, A partir do momento em que ele começa a falar certas coisas, ele acaba sendo alvo. Uma dessas personalidades da elite que caiu na boca do povo, como se diz, é esse tal de Yuval, que é conselheiro do Schwab lá no fórum, e um dos principais contribuintes da quarta revolução industrial e da grande reinicialização. Tudo isso, pessoal, vai nos levar à mesma situação que eu venho dizendo para vocês há muito tempo, a essa ideia de transhumanismo, porque a revolução industrial vai substituir as pessoas não vão mais ter ocupação, não vão ter mais utilidade, como ele diz aqui em uma entrevista recente, que a grande maioria dos 7,5 bilhões de pessoas, e nós estamos por atingir 8 bilhões, até o final desse ano. Então, essas bilhões de pessoas, a grande maioria simplesmente não é mais necessária devido aos avanços tecnológicos em inteligência artificial, aprendizado de máquina e bioengenharia. E eles têm algumas soluções, como por exemplo aqui, o sentido da vida em um mundo sem trabalho, quer dizer, um mundo em que você não é mais útil. Quando eles falam a grande maioria dos 7,5 ou 8 bilhões de pessoas, eu acredito que eles estão falando em algo próximo a 95% das pessoas se tornarem obsoletas, inúteis, no sentido de que os seus trabalhos não serão mais necessários. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí, Gerson, o meu trabalho é manual, vamos imaginar aí um massagista, um advogado, todos eles atingidos parcialmente pela tecnologia, mas um farmacêutico, imagine, coloque-se na sua profissão e imagine como a máquina pode lhe substituir total ou parcialmente. Mas aí a pessoa diz, não, mas totalmente não tem como me substituir. Acontece que eles estão falando do seguinte, uma parcela das pessoas é utilizada para sustentar a parte de cima da pirâmide. Imagine uma pirâmide, a parte de baixo é aquela pessoa que vai lá e tira da terra a riqueza da terra e a transforma. E aí toda essa pirâmide de sustentação de poder, ela vai pegando aquela mercadoria, aquele bem que foi retirado da terra, foi transformado. Uma grande quantidade disso aí é transformado em alimento, em cimento, em madeira para construção, nesses bens que nós utilizamos aí como computadores, etc, etc. Só que isso tudo é produzido para a própria base da pirâmide, para que ela possa continuar trabalhando para sustentar as bases, as plataformas que estão acima, fornecendo riquezas para as plataformas de cima, de poder. Só que nós chegamos em um ponto em que as máquinas podem fazer isso, as pessoas são dispensáveis agora. Então não é mais necessário um profissional que atenda à base da pirâmide, mesmo que ele não possa ser substituído totalmente pela máquina. Então de que adianta um médico que vai tratar de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas da base da pirâmide, se essas 2.000 pessoas já não são mais interessantes para quem está lá em cima, já que as máquinas agora, os tratores com inteligência artificial, os drones, etc., vão produzir a comida, vão industrializar esse alimento e vão fazer as coisas chegarem lá em cima sem a necessidade de tanta gente. Então eu digo que 95% das pessoas vão se tornar desnecessárias em um futuro bem breve. Eu penso que essa tecnologia
já esteja plenamente implementável, só não foi implantada ainda, porque se for implantada no momento atual, haveria uma revolta tão grande da população que haveria o risco de tudo isso ser derrubado. E aí eles estão apresentando soluções, já que você não terá nada, né? Você não terá emprego, mas você pelo menos será feliz, você pode se enfiar dentro de um metaverso, não vai mais precisar trabalhar, porque vai ganhar uma raçãozinha mensal. De repente você pode não ter mais filhos, porque por uma coincidência, entre todas as aspas, coincidência, né? O nível de natalidade está caindo bastante, sabe-se lá por quê, não é? É melhor a gente não falar demais. E aí você se enfia lá no metaverso da vida, fica ali até que a sua vida finde, e aí de repente a população, que era de 8 bilhões, de uma geração para outra cai pela metade, e daqui a pouco, em pouco tempo, né, se chega a 500 milhões de pessoas. Parece fantasioso para quem não entende o que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. Eu vou deixar todos os links aí para vocês, e cada um faça proveito desses links e dessas informações da melhor maneira que lhe apetecer. Mas não desanimem, não se deixem abater, porque no final das contas, tudo isso tinha que acontecer para que todo esse sistema aí de aprisionamento que eles estão criando, ao final das contas, seja derrotado de uma forma que ele não possa mais retornar. Mas, até lá, nós temos de nos manter firmes. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.